Olá, gente. A Laura me solicitou, eu aceitei. Vamos ver se ela entra aí. Está com... Aí, viu? Deu certo. Até que enfim. Ô, tecnologia, que aperto, né? Que a gente passa. Boa noite. O que será que aconteceu? Às vezes tem alguma coisa bloqueada aí. Uai, Patrícia, eu vou até olhar, menina. Gente, boa noite, tá? Todo mundo aí que entrou novamente. Desculpe aí esse imprevisto. Aê, tem alguém que tá falando aê. Que bom. Nossa, boa Deu noite. certo. Desculpe aí esses imprevistos que acontecem. Mas olha, é uma honra estar falando com a Patrícia, porque a Patrícia, além de ser uma amiga de longa data, uma amiga, uma conterrânea, uma amiga de faculdade, uma amiga de infância, uma conterrânea, uma grande profissional, uma grande mediadora, né, professora, né, formada aí pelo TJ, né, MG, mediadora capacitada pelo TJ MG, professora do Colégio Orleans e Bragança, né, e mediadora aí também da Fundação, né, e professora da Fundação Nacional aí de Mediação em Conflitos, a qual a doutora Fernanda Lima, né, é uma das donas. Então, Patrícia, para mim é uma honra estar falando com você agora à noite, porque a mediação é um dos temas muito importantes nesse mundo, né? Nesse contexto que a gente vive, porque a mediação, mediar, conciliar, é, é, é uma coisa muito importante, porque as próprias partes conseguirem resolver os seus conflitos é muito mais interessante do que deixar o Estado, um terceiro, né? Um juiz ali que representa ali o Estado, uma pessoa fria, né? Que está ali por trás, que não tem interesse ali na causa, imparcial, que não vai resolver aquela questão de acordo com a necessidade ali das partes, né? Não vai ser tão interessante, né? Como talvez seria se fosse através de uma mediação ou de uma conciliação, né? Então, acho que, primeiramente, é importante falar que a mediação e a conciliação, elas são coisas diferentes, né, Patrícia? Não, Então, eu queria são, primeiro que vocês são processos são distintos. processos distintos. Então, a primeira coisa que eu queria que você explicasse para as pessoas que estão ouvindo, nos ouvindo, o que que é uma mediação, o que que é uma conciliação e o que que é uma arbitragem. Se você pode primeiro explicar para Então a tá. gente o que que é uma dessas três coisas, primeiro. Então vamos lá, né? Primeira honra é minha, tá? De ter recebido o convite. Para quem não conhece aí, doutora Laura, nós somos realmente amigas de infância, né? Estudamos juntas, mas é uma advogada de família daquelas. Eu falo daquelas assim, porque ela tem esse perfil conciliatório, né? Ela tem essa humanidade no tratamento das relações com os clientes dela, né? Então, assim, eu sempre, quando posso, vejo que é um conflito que não cabe naquele momento uma mediação, estou sempre indicando para ela, porque eu sei dessa humanização, dessa preocupação dela, nessa humanização no direito de família, né? Obrigada. Então, vamos lá. Mediação, conciliação, arbitragem são métodos de resolução de conflitos. Antigamente falavam-se alternativos, mas a nomenclatura certa são adequados, né? Por quê? Não é uma alternativa que a pessoa tem se aquilo não funcionar. Por exemplo, se o judiciário não funcionar, eu tenho outra alternativa. Não. Naquele conflito, qual é o método mais adequado, né? Vem de um sistema multiportas americano, que existem várias portas para você entrar no determinado conflito que você está vivenciando, né? A gente tem a mediação, a conciliação e a negociação.
como autocompositivos e arbitragem como heterocompositivos. Por quê? A arbitragem, você tem ali um técnico, né? Um trio de árbitros, normalmente é um trio, né? Um escolhido por uma parte, outro por outra e um especial, que vai ter poder decisório, né? A conciliação, mediação e negociação, o poder decisório é das partes, né? É uma autocomposição. A gente quer que as partes protagonizem. Tá falando que meu áudio está dando eco. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para ver se é isso. Se abaixa um pouquinho aí, lá. A gente quer que as partes protagonizem a resolução dos seus conflitos. Qual é a diferença? Que a conciliação, o conciliador pode sugerir e o mediador não sugere, né? Essa é a diferença entre os dois, mais ou menos isso, né? Existem outros aspectos, mas assim, o principal é isso, né? O conciliador está ali, ele entra como parte, inclusive para dar sugestões para as partes ali chegarem no entendimento. E a mediação não, né? A composição é totalmente das partes na resolução do conflito. Existe uma mediação pré-processual, não é isso, Patrícia? Que são aquelas que são realizadas em câmaras, né? De mediações. Na verdade, a gente tem a pré-processual e a pós-processual, né? Que está dentro ali do judiciário. Eu não trabalho com a dentro do judiciário, porque hoje quem faz mediação dentro do judiciário são servidores capacitados para isso e mediadores voluntários, que eu já fui, já passei dessa etapa, né? Então, hoje eu trabalho com a pré-processual, né? Então, antes do litígio. Mas, ela cabe nas duas fases, né? Tanto pré-processual como processual, né? Inclusive, a mediação processual, ela pode ocorrer em qualquer fase do processo, inclusive na fase de execução. Né? A pré-processual, você já pode levá-la pronta para o judiciário homologar também, né? Pode. Na pré-processual, como que funciona? Nós, mediadores, não podemos ser advogados, né? Mesmo que a gente tenha esse tipo de formação. Inclusive, a gente não pode dar aconselhamento jurídico. Por isso que um advogado colaborativo, como a doutora Laura faz muita diferença numa mediação pré-processual. Por quê? Como a gente não pode sugerir, eles ajudam demais nessa criação de um acordo, nas ideias de criação de um acordo. Como que pode acontecer esse acordo? Além do que são eles que redigem o acordo, né? E precisa de um advogado para também peticionar, né? Fazer petição para homologação dentro do judiciário, né? Então, o pré-processual, a gente reúne com as partes, várias sessões, com os advogados das partes, às vezes com o advogado único das partes. Ali a gente vai trabalhando, né? Todas as ferramentas de mediação, porque existe todo um procedimento, né? E chegando num acordo, os advogados redigem esse acordo e fazem uma petição e pedem para homologar, né? E aí o juiz homologa. Quando tem um menor envolvido, o MP é ouvido, né? O promotor de justiça tem que ser ouvido, né? Lembrando que a gente não faz acordo em direitos intransponíveis, né? Isso não tem como acordar, né? Até mesmo porque você pode dificultar, inclusive, a homologação. A homologação é obrigatória? Não. Existem, às vezes, mediações comerciais, mediações societárias, que eles fazem um acordo e não homologam, né? Acreditam na boa-fé daquele cumprimento. Apesar do que o acordo é um título executivo, né? Pode ser depois executado, homologado a qualquer tempo. Ok? Ok. E a mediação, na verdade, ela é um meio alternativo e voluntário de resolução de conflito, né? Entre as partes, Isso. A qual o terceiro ela é uma pessoa imparcial, né? Então, como que essas partes, como que elas funcionam assim
nessa mediação? Como é que é a função dessas partes e Tá, desse mediador? Como é que é feito esse tá. processo? Então vamos lá. A gente leva em consideração que o judiciário ele trata as questões objetivas. Muitas questões subjetivas não são trabalhadas no judiciário. A gente até quando dá aula faz muito um esquema de um iceberg, né? Então ali tá o iceberg todo para fora do mar e a conta toda para dentro. Então, o que o mediador vai trabalhar é essa conta, esse pedaço todo que está por dentro. Deixando claro, né, para quem é psicólogo, que está assistindo aí, que a função nossa não é tratar as pessoas. A nossa função é tratar o conflito. Mas a gente acredita que o conflito ele foi gerado por N fatores, principalmente por uma falta de comunicação e um diálogo efetivo, né? No direito de família, a gente se vê, né, como você é advogada e litigante, você vê diferentes perfis de casal, né, que te procuram. Então, você vê casais que são colaborativos, você vê casais que gostam do conflito, né, que aquele conflito ali é necessário. A gente vê casais que são apegados ainda de alguma forma, estão separados, mas um ainda almoça na casa do outro, né? Deixa a roupa para lavar. E as pessoas e o casal ainda está assim, ai, nós estamos separados ou não estamos separados? Então você vê assim, casais ostras, né, que se fecham, há muito tempo não se comunicam, né? Uhum. Então às vezes um sai de casa, o outro não está mais lá e eles já não se falam há um tempo. Então, são essas questões que estão ainda muito marcadas por essas partes, né? E o que a mediação quer é tentar melhorar essa comunicação, efetivar esse diálogo, ressignificar aquele contexto, né? A gente leva o entendimento de que, principalmente em direito de família, aquele casal, ele começou uma relação sem conflito. Ninguém casa brigado com o outro, né? Por que aquelas partes se escolheram? Né? Em que momento que elas resolveram estar juntas? A gente faz esse resgate também, né? Olha, os dois têm valores, né? Sim. Esses valores foram perdidos em algum momento da relação, né? E a gente tenta restaurar isso. Não é restaurar, a gente fica claro assim, porque às vezes a pessoa fala, o mediador quer restaurar o casamento. Não, apesar do que a gente já viu no transcorrer de algumas mediações que o casamento é restaurado, mas isso é escolha deles, das partes, não nossa como mediador. O objetivo da mediação principal não é o acordo. O objetivo principal da mediação é a melhoria nessas relações. Uhum. Né? Então, o entendimento de que ele tem valores, ela tem valores, né? Quais são esses valores que foram perdidos e tentar amenizar esse conflito, né? Amenizar a situação que as partes estão vivendo conflituosas naquele momento, né? Fazer com que elas entendam que é normal, estar no conflito é normal. Né? Você tem que considerar se você quer que ele seja algo construtivo para a sua vida ou destrutivo. Né? O conflito ele pode ser construtivo ou destrutivo. Né? Uhum. E a gente tem que tentar mostrar que a gente pode construir junto um novo caminho. Né? As partes podem construir juntas um novo caminho. Uhum. Sim. Em alguns casos, doutora Patrícia, isso é possível, né? As partes conseguem, neste processo, se ressignificar, né? Elas conseguem elaborar e verificar que aquele litígio só está fazendo mal para a vida delas, né? Que elas podem Uhum. tentar resolver aquele conflito de forma amigável, né? Com questões objetivas, né? Só que, infelizmente, a Uhum. gente vê que nem todas as as pessoas, né, e os finais de relações, né, terminam assim, né, infelizmente.
Então, no âmbito da mediação, além das questões familiares, quais outras mediações também que vocês costumam fazer e quais outros aspectos também relevantes que você acha interessante mencionar, até mesmo que você aborda nas suas aulas, que você acha Tá, então vamos importante lá. assim até as pessoas estarem ouvindo? Porque tem muita Ok. gente nos assistindo que está também em processo litigioso, que está, né, passando aí por questões, né, que pode ser também interessante. Laura, dentro assim do direito de família, né, que é a sua área, que também é muito minha área de atuação, Uhum, a gente vê que tem casais que necessitam desse esgotamento, uhum, né? Eles precisam se esgotar. Existem muitas mágoas, às vezes necessidade de reconhecimento, né? Então, ficam ali, às vezes, muito tempo na justiça, no litígio, né? Brigando, sim. porque não se esgotaram mesmo. Foi feita uma pesquisa em 2012, no Tribunal de Nova Lima, que o número de acordos sustentáveis, acordos que eram feitos, E eram mantidos. execuíveis, eram sustentáveis, mantidos, eram casais que já estavam há muito tempo em litígio. Uhum. Né? Então, eles já tinham se esgotado completamente, já não aguentavam mais, então agora vamos chegar num acordo, né? Muitas vezes você até me mencionou que você está dentro de um processo, né, no litigioso que foi encaminhado para mediação, né? Quem encaminha? O juiz, às vezes o promotor, às vezes os próprios advogados solicitam ao juiz, né? Vamos tentar uma mediação? Por quê? Às vezes existem pontos que precisam ser melhorados, né, questões que o juiz enxerga, que o advogado enxerga, que é nada mais do que uma falta de entendimento e um diálogo entre as partes, né? Então, encaminho ali para o trabalho de uma mediação. A gente tem que entender que existem primeiro, para que haja mediação, precisa existir a boa fé e a vontade da autocomposição. Uhum. Por quê? A mediação é voluntária. Eles não são obrigados a participar de uma mediação, as partes. Então, a gente preza por essa boa-fé. Né? Eu quero resolver através da autocomposição e sem briga. Ok. Sim. Se uma das partes você vê que não tem esse interesse, a gente não consegue progredir com a mediação. Né? Não tem como você caminhar. A gente trabalha a mediação, se você falar onde a mediação pode ser utilizada. Mediação hospitalar, comercial, societária, trabalhista, né? Desde que nós já conversamos sobre isso, né? Que o que é intransponível não é mediável, né? Então você não pode mediar ali fundo de garantia, INSS, não tem jeito. Isso é direito do trabalhador, né? Uhum. Mas você pode negociar ou mediar uma hora extra, o reconhecimento que esse empregado gostaria de ter do tempo que ele trabalhou ali naquela empresa. Né? Então, assim, existem questões pessoais ali que às vezes precisam ser mediadas. Mediação escolar, que é a minha área hoje, né? Uhum. Eu leciono numa escola que tem mediação como disciplina. O que é isso? Desde o ensino fundamental 1 até o ensino médio, a gente já ensina aos alunos como no âmbito No penal, âmbito já penal, o que João você Nicolas fala está de falando. de No justiça âmbito penal, restaurativa, né, Patrícia, João? quais casos você já mediou? Ô, Laura, a gente já mediou até Maria da Penha, né? Claro que existe violência doméstica que a gente vê que não é possível mediar. Mas existem alguns casos de medidas protetivas que, vamos supor, que a gente vê que o conflito está sendo gerado em torno de álcool, drogas, necessidade de afastamento desse companheiro do lar, porque ele não compreende que ele precisa se afastar e continua ali, né, dentro de casa. Às vezes, para forçar um pagamento de pensão.
coisas que a gente vê que é possível sentar com as partes e estar conversando. Uhum. Só para eu te dar um exemplo, a gente fez uma mediação lá na fundação que tinha uma medida protetiva. Uhum. E a mulher falava assim: ele é um excelente marido, ele é um excelente pai, ele só não pode beber. Ele já te agrediu fisicamente? Não, ele nunca me agrediu fisicamente. Mas quando ele bebe, a gente tem vergonha de levar as pessoas lá em casa. A gente não sabe como que ele vai reagir. Os meninos não estão confortáveis. Os filhos pediram para participar dessa mediação. Uhum. Ok? Eles falaram, olha, a gente quer o meu pai de volta, mas não na condição que é hoje. Entendi. Então, assim, ressignificar essa família. Era uma família de uma mulher culta, estudada, servidora, de 2 filhos que estudavam, e de um homem sem estudo. Um homem que não estudou. Era serviço braçal. Então, era como se o núcleo familiar tivesse aqui 3, a esposa, os 2 filhos e ele afastado ali. Então, ele falava assim, olha, eu sinto necessidade de participar das decisões da casa. E ela falava assim, mas eu te participo sempre. A gente senta na mesa para decidir tudo em família. Aí ele falava assim, não, a gente senta na mesa para você me informar o que foi decidido. Uhum. Aí ela falava assim, mas é porque eu sou mais assim, prática. Eu já estou acostumada a resolver tudo. Então, ela não entendia a necessidade desse homem, dele se sentir provedor, Importante, valorizado. Uhum. né, valorizado dentro dessa casa. E isso tudo a gente foi ressignificando dentro desse contexto familiar. Então, Uhum. por exemplo, ela dizia assim, ele não está trabalhando, ele está fazendo bico. Então, ele fica em casa às vezes e precisa de dinheiro. Aí ela não entregava o dinheiro, mas ela deixava o dinheiro ali debaixo de um livro para ele pegar quando quisesse. Aí, da mesma forma que ela deixava o dinheiro ali para ele pegar, ela questionava o ato dele pegar. Entendi. Entende? Então você vê como que o diálogo ali dentro daquela casa estava tão ruidoso que as partes elas já não se dirigiam mais à outra. Elas já estavam comunicando sempre por bilhete, por algum escrito, sabe? Através dos filhos, né? O João está Uhum. falando aqui, a necessidade de pertencimento que ele tinha, exatamente. Sim, Necessidade de pertencer àquele núcleo, aquele núcleo. né? Àquela família. Eu estou isolado de todos vocês, vocês não estão percebendo isso. Por N razões, né? E Uhum. às vezes a busca pelo álcool era exatamente por não se sentir parte daquilo. Era uma fuga, né? Uhum. Eu lembro que na segunda sessão eu perguntei para ela assim, como vocês estão? Né? Estão se falando? Porque se tem uma medida protetiva, não pode se comunicar, Uhum. né? Vocês estão se falando? Ela falou assim comigo. Ele me ligou ontem, porque foi nosso aniversário de casamento. Uhum. Aí eu falei assim com ela, por que você acha que ele te ligou? Ela falou assim, porque a irmã dele lembrou. Eu falei assim, não sei. Ela falou assim, porque ele está na casa da irmã. Será que a irmã dele lembrou? Eu falei assim, ou será que ele sentiu falta porque não está mais dentro de casa? Uhum. Hoje eu faço aniversário de casamento. Eu não estou mais com a minha mulher. Uhum. Ela falou assim, será? Eu falei, vamos perguntar a ele? Aí, quando ele entrou, eu perguntei a mesma coisa. Ele falou que tinha ligado para ela para dar parabéns. Eu falei, por que você ligou? Ele falou, porque eu não estou mais lá, né? Eu senti falta do que eu estou perdendo. Uhum. Então, ela ouvir isso foi muito bom para ela, né? Olha a ideia que ela tinha, porque o outro lembrou, não porque ele sente falta de mim, Uhum. né? Então, o trabalho nosso é esse. Né, o trabalho do mediador, uma das coisas, né, que a É muito gente bonito o do nosso trabalho trabalho. Uhum. é tentar ressignificar. Então a gente vê assim, como que a gente dentro do judiciário pode ajudar, né? Uhum. Casos, por exemplo, aí, de direito de família que envolve menor, né? Será que esses pais têm consciência que eles têm um elo
eterno, Sim, né? Que um são elo os filhos. eterno. E como que eles querem essa relação, Sim. né? Como que eles querem que os filhos cresçam dentro dessa relação? Muitos Porque eles têm que casos, entender às também, vezes, envolvendo alienação parental, né? Então, assim, é muito exatamente, complicado, muito complicado. exatamente. Às vezes, Laura, a alienação, ela começa por, por coisas sutis, Sim, né? Por atos sutis. Por exemplo, você é igual seu pai, você está fazendo igual sua mãe, né? Esse tipo de comentário é um comentário sutil e que já aliena, né? Então a gente vê assim, como quem está aí às vezes assistindo a gente, que está num conflito familiar e tudo, você tem que pensar o seguinte: o que você quer para sua vida daqui para frente? sim. O conflito na mediação a gente considera passado, a gente não considera presente, É, né? O conflito já e ocorreu. nesses anos que eu tenho de O olhar nosso é advocacia, Patrícia, prospectivo. que não são poucos, né? Eu já tenho 21 anos de profissão e todos, né? A maioria, todos no litígio, até hoje, um caso só, um caso onde o juiz percebeu, teve essa sensibilidade de encaminhar, de sugerir um casal para mediação, o juiz e o promotor numa audiência. E foi aceito, né? Igual você falou, tem que ser aceito, né, pelas partes. Você E tem que foi querer. sugerido a mediação e a constelação familiar. Então, no final do ano de 2019, no início desse ano, antes de começar a pandemia, eu tive a oportunidade de participar de uma sessão de constelação judicial e no final do ano passado de algumas sessões de mediação judicial por conta desse processo que ainda está, a gente ainda está aguardando, né? Agora está suspenso. Então, interessante, Uhum. porque o judiciário ele já está voltando, ele já está voltado para a mediação, mas não são todos os casos, né? E também tem que ter essa abertura das partes. É o que você falou no Na início. verdade, Laura, a gente entende a mediação, assim, dentro do judiciário, vamos dizer assim, de forma mais grosseira, assim, queimar etapas, né? Fazer com que a fogueira não vire cinza, entende? Então, vamos Uhum, queimar as etapas, assim, para que uhum, não estenda tanto esse processo, uhum, ok? uhum, Porque o que acontece? A mediação, os acordos dentro da mediação, eles também podem ser parciais. Então, por exemplo, as partes já estão bem resolvidas em relação à visita dos filhos. Isso não é um problema para eles, ok? Então, não estão resolvidos em relação a alimentos. Então, assim, às vezes, eles não conseguem trabalhar isso na mediação. A gente consegue, na mediação, às vezes, resolver visita, a gente consegue resolver patrimônio e, de forma alguma, a gente conseguiu resolver alimentos. Então, eles vão com um acordo em relação à visita, em relação ao patrimônio, e entram no judiciário para resolver a questão de alimentos uhum. ou a questão de patrimônio. Acontece muito isso, né? A gente fala assim, dentro ali a gente consegue queimar algumas etapas quando a mediação é feita ali dentro do judiciário, né? E isso é muito importante, porque a gente está vendo que o nosso judiciário não consegue mais, né? Dar conta de tanto Não processo, que ficam consegue. aí arrastando há anos e todos em sofrimento. Agora, você disse aí, o que a gente tem visto hoje? A gente também precisa que o judiciário abrace a causa, Sim. né? Então a gente vê que tem muitos juízes hoje que abraçaram os métodos autocompositivos. Juízes e promotores que abraçaram os métodos autocompositivos. E alguns que não, né? Não se capacitaram, não querem ainda conhecer, resolvem pela heterocomposição. Então, eu acho que é uma rede, né? Então precisa ter os advogados com essa consciência colaborativa, né? Uhum. O que o meu cliente quer, né? Ele pode ser protagonista da sua vida, sem que isso
me tire do processo como guardião da lei, né? Eu tô ali para zelar pela lei. Sim. Se o mediador pode ser psicólogo, se ele pode ser administrador, se ele pode ser advogado, se ele pode ser engenheiro, porque para você ser mediador, você tem que ter um curso superior, ok? Ok. Não tem necessariamente que ser na área de direito. Aliás, muito pelo contrário. Se eu não posso dar aconselhamento jurídico, eu não sou advogada ali. Uhum. Ali, naquele momento, eu sou mediadora, né? Tanto é que quando as partes têm algum questionamento jurídico, a gente pede, né? Traga um advogado, busca um advogado para que ele te oriente, né? Então, quando a gente, dentro de uma mediação, se depara com um advogado colaborativo, que conhece os métodos autocompositivos e que entende que o protagonismo é necessário, mediação, ela tem uma chance de sucesso muito grande. A gente precisa muito da ajuda do advogado nesse processo. Mas ele precisa entender qual é o meu papel aqui. Uhum, né? com certeza. Nesse momento, o meu cliente, ele também precisa saber o que ele busca. Porque às vezes você se depara com isso várias vezes quando seus clientes te procuram. Eles às vezes não sabem nem o que eles querem. Sim. Né? O que E que ele algumas deseja. questões que podem ser mediadas, como pensão alimentícia, guarda, elas podem ser revistas, né, a qualquer momento, né? Podem, Até a qualquer porque momento. elas podem ser também objeto de conciliação, né? O juiz, até pelo próprio CPC, o CPC fala que o juiz ele tem o dever de conciliar as partes a qualquer momento, tanto no início do processo quanto na instrução, né? Então, se as partes conciliarem, ótimo. Se mudar a situação econômica de alguma das partes, ou se por alguma questão superveniente ali, aquela guarda ou aquela visitação no futuro, não se adequar mais, né? Não faz coisa julgada nesse sentido da guarda, da visitação e dos alimentos. Isso também é importante falar, né? Porque isso pode ser Acordos não são revisto. imutáveis, né? E isso pode ser revisto, né? A gente sabe que pode ser revisto. O que a gente vê assim, Laura, a gente entende, né? A gente acredita que quando as partes têm essa autonomia de decidir o que querem, né, junto com seus advogados, autocomporem, a gente entende que o cumprimento do acordo ele tem a chance de ser Efetivado, de ser sustentável, sustentável. de ser sustentável, né? Uhum. Então, por quê? Imagina, não é um terceiro que está decidindo por você. Eu decidi isso, né? A gente tem que entender que acordos, eles também são descumpridos dentro do judiciário. Tanto é que existe execução, Uhum. né? Não cumpriu, executa. A Né? Então, do mesmo Nathalie jeito que na Moreira, que é uma mediação... grande psicóloga e a nossa amiga também, está comentando que advogados resistem muito. Percebi isso ao orientar estágios sobre o tema. Temos que mudar toda uma cultura de disputa. Realmente, Natália, Isso mesmo. a gente percebe, inclusive, quando a gente está no litígio e determinados advogados que a gente já sabe da cultura daqueles advogados, quando assumem a parte contrária, a gente já até desanima, que a gente fala, infelizmente não vai ter acordo nesse processo, porque a gente sabe que o advogado ele não facilita, né? E o Flávio está comentando, Eu, eu na não vejo verdade, isso, Laura, não mediadores, culpo os mas advogados, não. advogados colaborativos, mais judiciário, dando Isso. suporte, encaminhando para essas práticas, isso mesmo. Esse é o Flávio, querido. Nós trocamos aí alguns conhecimentos juntos. Flávio é um ótimo psicólogo também. Sabe o que acontece, Flávio, Laura? Eu não culpo os advogados, não, porque eu sou advogada. Nós aprendemos 5 anos a litigar, Sim. né? Nós aprendemos a cultura adversarial, né? E não é só no direito. Nós temos essa cultura adversarial, né? Aí você chega e fala assim, escuta aqui, ó, não, tem um outro caminho.
né? A autocomposição. Agora essa disciplina está entrando nas faculdades, né? Agora que os novos estudantes estão aprendendo que existem outros caminhos. Isso está há 40 anos nos Estados Unidos. Quando eu fui em 2017 para fazer uma capacitação lá na Universidade de Nova York, a juíza que nos deu aula falou assim com a gente: você sabe quantos processos eu sentenciei este ano? No ano de 2017? Porque o curso foi em novembro. 7. Que Todos os maravilha! outros foram por autocomposição. Entendeu? Então, assim, claro que eles têm uma cultura diferente. Litigar lá é muito caro, Sim. advogado é muito caro, né? A mediação, a conciliação, a autocomposição não é voluntária. Eles têm primeiro que tentar por ali, né? Se por acaso não funcionar, que eles entram com o processo judiciário. Os cursos de direito, essa visão mudou. Está mudando, viu, Alexandra? A A doutora gente Alexandra faz é parte professora desse. da PUC, então que bom, viu, doutora Alexandra? Isso. A gente fica muito feliz, né? De ver que existe outro caminho, né? E sabe o que acontece essas resistências? Igual a Nathalie falou, a gente vê resistência de muito advogado. Primeiro tem que acabar com essa cultura de que somos concorrentes, mediadores e advogados, porque não somos. O mediador não pode advogar, o advogado não pode mediar. Ok? Fato. Segundo, se nós, mediadores, não podemos sugerir, quem vai fazer? As partes. Com a ajuda de quem? De seus advogados. Por que que às vezes eles resistem tanto? Porque não capacitaram. Às vezes desconhece o que é autocomposição, né? O incentivo dessas práticas, elas precisam vir da OAB, do próprio judiciário, de dentro das faculdades. Nós somos uma rede toda. Por quê? Quando a gente fala em método autocompositivo, a gente fala em cultura de paz, né? A gente está Sim, buscando uma cultura de paz. Você me sim. pediu assim, fala sobre a mediação dentro do direito penal, né? Vou te falar para você fazer uma live com o João. Ele vai te falar tudo da mediação dentro do direito penal. Eu não atuo na mediação criminal, né? Ela tem técnicas um pouco diferentes, metodologia um pouco diferentes da mediação civil, comercial, porque, na verdade, você está tratando de vítima e ofensor, Sim. né? É uma mediação entre vítima e ofensor. Primeiro, tem que estar bem claro ali para o ofensor que ele é ofensor, né? Para não correr o risco dele de se vitimizar no momento de uma mediação, né? Falar, eu Uhum, fiz isso porque o fulano fez aquilo, né? Ele uhum. tem que ter consciência de que ali ele Ele está tem que assumir o inserido papel dentro. dele. Aham. Sim, só que tem a possibilidade desse resgate do ser humano? Óbvio que tem. A justiça restaurativa está aí para isso, Sim, né? Para ressignificar também essas questões, né? Porque eu fiz um pedido de desculpas, tentar ouvir a vítima, o que é que ele passou, né? sim. É a justiça restaurativa, né? O que é que a gente vê muito assim? Quando eu dou aula, eu pergunto assim: me fala uma coisa, uma palavra que é essencial na sua vida. Aí vem respeito, amor, colaboração, compreensão. Nunca vem a parte do dinheiro. Então, por que achar que só isso que as partes buscam no judiciário? A questão financeira, né? Será que as partes não estão buscando ali um pedido de desculpas? Será que as partes não estão buscando ali um reconhecimento de quem eu fui, Sim. de quem eu sou? Buenas noites, Jair, aqui, um amigo de Colômbia. Que chique. Ele fazendo doutorado juntos, ele. Boa noite, boa noite. Um forte abraço também aí para todos da Colômbia que estão aí. Eu já vi que o Gustavo também está aí. Los estranho. Que bom. Pois é, Laura. Então, ele está pedindo para eu falar mais despacio, mais devagar. Vou tentar, tá, Jair? Você não está fazendo aula de português aí na Colômbia? Já tinha que estar para frente aí.
Para quem não conhece, meus amigos da Colômbia, eu estou conversando com a doutora Laura, é Boa, uma buenas noites. abogada de família, muito buena abogada, e estamos falando de Direito de mediação, família. sim? Isso, direito de família. Pois é, doutora Laura. João aí tá ótimo para falar para você sobre Justiça mediação. restaurativa, né, João Nicolas, meu colega da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, né, João? Isso, ele trabalha, eu acho, junto com a doutora Daniele, né? Aqui, ó, o Jair tá te dando buenas noites, doutora Laura. Boa noite, Jair. Prazer em falar Isso. com nós outros. Mas, Patrícia, é muito, muito bom, muito pertinente, muito interessante. Doutora Alexandra comentou como era professora da PUC, né? Uma professora super atuante, dá aula em para muitas turmas. Ela falou que isso já está sendo muito já disseminado Disseminado, né? na faculdade, né? Lá na PUC. Então, isso já é muito bom, né? Porque tem que ter mesmo a Excelente. Ô, Laura, eu fico mentalidade. feliz de uma advogada me convidar para fazer uma live sobre mediação. Sim, Porque é isso que ela falou, a gente vê tanta resistência, mas eu vejo em você mesmo, quando eu falei no início, que você é uma advogada humanizada. Mas você sim, é. eu A gente acho, sabe para que quem me conhece, eu acho que você já até falou isso, para quem me conhece, eu acho que eu sou as duas faces, né? Eu sou aquela advogada que briga com. Eu sou a justiceira para os meus clientes, assim, eu brigo com unhas e dentes, né? Para os meus clientes, faço justiça. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um olhar humanizado e eu enxergo, eu acho que, assim, a gente tem que pensar até que ponto levar um litígio, até que ponto o abalo emocional, até que ponto vale a pena, porque aquilo ali vai causar para o cliente transtornos, doenças. Você arrastar um litígio durante anos, você vai ter desgastes que vão se transformar em doenças. É claro que tem cliente, doutora Patrícia, que não tem jeito, que não, né? Doutora Laura, não tem jeito. A parte contrária, ela não aceita, tem que ser um litígio até o final. E olha, são pouquíssimos os meus processos que realmente têm acordo, sabe, doutora Patrícia? E você sabe que eu sou boa de briga. Quem me conhece sabe que eu sou boa de briga, mas eu fico muito feliz quando eu consigo fazer uma boa conciliação, né? Principalmente no início, né? Às vezes já distribuir uma ação amigável, né? Já distribuir, né, um processo exatamente. amigável, porque eu acho que o nosso intuito é esse, não é incentivar o litígio, e sim a cultura da paz, só que não depende de você, não depende só do seu cliente, depende da outra parte, né? Então, Só de você. Pode falar. infelizmente, é assim, né? A gente tem que, você tem que fazer o melhor para o seu cliente, né? E a conceito advocacia, o próprio significado dela é isso, é fazer o melhor, é o melhor para o cliente, né? Desde que, mas o nosso intuito também é uma conciliação, até porque o símbolo da conceito é um elo, né? É um elo. É Inclusive, exatamente. é o que está Só de atrás você de ter mim esse aqui, ó, é um entendimento. elo. Tô vendo aí. É um elo. Só de você ter esse entendimento, Laura, que pra gente, quando um cliente te busca e te procura com conflito, você fala, olha, a gente pode tentar primeiro através de uma pacificação, através de uma conciliação, através de uma mediação. Por quê? Você briga para depois fazer um acordo? Não tem que ser o inverso? Você tem que tentar primeiro um acordo para que, se isso não der certo, você tenha a procura do judiciário. Sim. Tanto é que na mediação,
Nós, mediadores, não analisamos o documento. Nem podemos. Se eu não fosse advogado, fosse psicóloga. Não é verdade? Sim, Então, por quê? Para que as partes elas entendam que nós não estamos ali para julgar. Nosso papel ali é totalmente imparcial. O que eles vão acordar, se for para eles o melhor, eu não tenho que julgar. sim, Não é a minha vida. É a vida deles. Eles é que vão viver aquela decisão. Por que que eu falo com o pai que ele vai visitar o filho só quarta-feira? Se ele quer visitar quinta e sexta e a mãe não importa. Entende? Isso é bom para quem? Para criança, né? Então, ter um advogado igual a você, igual a conceito aí, que tem esse entendimento, que a gente tem que partir do princípio que primeiro a gente tenta um acordo, a gente tenta uma conciliação, uma mediação, para depois partir para o litigioso. Se isso não funcionar, é um caminho maravilhoso. Você já está numa construção aí de uma sociedade muito mais pacífica. Né? sim, O que seu cliente quer, o que ele deseja, também é descobrir isso, né? sim, Junto com ele. O que você deseja mesmo dentro desse conflito? Porque o que a gente vê muito, Laura? A gente precisa, na verdade, ressignificar aquele conflito para as partes. Por que eu estou dentro deste conflito? sim. Né? O que eu quero para a minha vida daqui para frente. Né? Igual você falou assim, eu quero anos de disputa, terapia, psicólogo, médico, nanana, ou eu quero resolver isso da melhor maneira E seguir possível. uma vida Porque nova. às vezes o que é possível para mim não é para o outro, né? Sim, A gente tem que entender isso também, né? sim. É isso. Pois é, doutora Patrícia, eu acho que esse ano. Deixa eu ver aqui, Laura, rapidinho, o Jair falou. Em temas de famílias, deveriam ter um entendimento claro dos direitos. E acudir à mediação é querer a mediação, né? Ou a transição. A conciliação é um mecanismo importante, porque as pessoas deveriam humanizar-se. Exatamente isso. Perfeito, A Jair. mediação leva as pessoas para um amadurecimento pessoal. Isso aí, Nathalie. Sim, Para se autorresponsabilizarem, aprender a ponderar, exercer empatia, leva ao crescimento humano, até para o melhor enfrentamento de novo, sim, né? De novos outros conflitos. Eu dou conta de resolver, né? sim. O João Nicolas está falando aí, sim, sim, justiça restaurativa é um tema muito rico, atual e pertinente. Tem sido muito utilizada no âmbito da infância e juventude e no juizado especial. João Nicolas, futuramente faremos uma live, viu? Ah, eu Justiça quero. restaurativa. Pois é, O João é muito bom no que faz, viu? pois é. Olha que mundo pequeno, você conhece o João Nicolas, né? Tá vendo, João? Esse mundo é pequeno, O né? João, ele foi meu aluno lá na fundação. Ah, olha, tá vendo? Ele fez pós lá em mediação. Aí, pois é. Então, Patrícia, Excelente mediador. pois é, então eu acho que tanto advogados como mediadores, a gente tem que se unir, a gente não tem que nos vermos como nós não somos rivais, né? Muito pelo contrário. O advogado, eu não vou falar que aqui é uma mil maravilhas, que todos os processos eu consigo conciliar, muito pelo contrário, ainda mais nesse período agora de pandemia, a gente tem atendido muitos casos de violência doméstica, onde a gente tem que agir rápido para poder depois fazer o divórcio, né? Infelizmente. Mas quando a gente tem a oportunidade de entrar em contato com a parte contrária, com o advogado da parte contrária, eu acho que esse é o primeiro caminho, sabe? E eu sempre Uhum. faço essa pergunta: tem possibilidade de entrar em contato com a parte contrária? Vamos fazer uma proposta de acordo primeiro, para depois a gente entrar na justiça, né? Porque uma demanda judicial, ela é muito desgastante para todo mundo, né? Então, eu Verdade. espero assim, quem está nos ouvindo, se quiser fazer alguma pergunta agora é o momento,
né? Se você tiver mais alguma coisa, Patrícia, sobre mediação aí que você não falou, que eu não perguntei. Então, a gente comentou aí que não pode mediar se não for vontade das partes sobre pensão alimentícia, né? Sobre direitos, né? Não, você pode até entrar, você pode até Se mediar sobre for de pensão. comum Você não pode abrir acordo. mão da pensão. Mas o valor dessa pensão é mediável, Não, o né? valor é Então, tem mediado, que você entender não pode isso. abrir mão. Isso. Até porque Não, é um no direito nosso tem o seu, é um Ministério direito Público, menor, é. né? Isso. Você pode entrar em acordo com todos os pontos, desde que seja resguardada a A legalidade disso, legalidade, né? sim. Aham. A legalidade. E aí, quem faz isso? Vocês, Sim, advogados, né? sim. Eu ali sou mediadora, não sou advogada, né? O João está falando aqui que teve o privilégio de aprender sobre mediação e mediar comigo. Não, eu que tive o privilégio de ser sua professora, porque você é um mediador nato. É de um coração gigante, esse moço aí. Pois é. Chamar ele para fazer com você, Laura. Para vocês Nós falarem vamos sobre um fazer. O pouquinho João da vai fazer uma infância, live né? conosco Eu sei que aqui. você tem um estudo muito grande a respeito de alienação parental, né? Acho que Sim, foi sua tese, né? Seu sim, trabalho meu de livro já mestrado, está não foi isso? pronto e vai agora no segundo semestre, né? Eu vou lançá-lo e aí a gente vai estar conversando. E a doutora Alexandra está falando, A né? Alexandra está falando aí, ó, que é um direito indisponível, a renúncia dos alimentos. Não Exatamente. pode. Você não pode Sim, renunciar, mas você pode acordar sobre esse valor, sim. né? Com a outra parte, Então, né? pessoal, olha, eu acho que É, sobre a mediação, a doutora Patrícia falou brilhantemente sobre os pontos mais importantes, justamente sobre essa humanização, sobre essa cultura aí da paz, que eu acho que é o principal. E acho que assim, todos os advogados deveriam, né, abrir a mente, abrir o coração, porque já a gente tem que evoluir, sabe? Nós estamos no outro século, a gente, né? Ah, minha irmã, ô Lude, você está entrando no final da live, Lude. Ei, Lude, que saudade de você aí, gente. Bom da gente conhecer a pessoa que convida a gente para a live, é isso. A gente conhece a família toda. Então, Lude é Patrícia, também uma profissional e tanto, né, Laura? Ludmila, sim, Ludmila é uma profissional de primeira, Patrícia. Ah, estava dando Aí aula, estava com dando certeza. aula, eu sei que Ô, é. Patrícia, Vocês duas são muito boas. me fala um pouco da sua. Você está dando aula no Colégio Orleans e Bragança sobre mediação na cultura de paz. Como é que é isso para os alunos? Na verdade, é a primeira escola que tem isso como disciplina, né, Laura? Eu trabalho com os pequenos, né, que é do Fundamental 1, ainda. Não tem como trabalhar técnica de mediação, claro que não, mas a gente começa a desenvolver os valores humanos, né? Cooperação, empatia, compaixão, resiliência, todos os valores a gente vai desenvolvendo com os meninos. Ensinar a como comunicar, por quê? Nós temos uma comunicação violenta. Quando fala violenta, não é gritada e xingada. A forma nossa de nos comunicar é uma comunicação queixosa. A gente não fala em primeira pessoa. Você vê até a gente dentro da casa da gente, como mãe, a gente chega e fala assim: não aguento mais ver essa casa bagunçada. A gente não fala, eu queria tanto chegar aqui e ver a casa arrumada. Uhum, Né? Então, a nossa linguagem com o outro não é em primeira pessoa. Eu queria isso, eu desejo isso, eu estou sentindo isso, né? uhum, A uhum. gente sempre fala assim, você fez isso, não é? Então, assim, a gente sempre empurra para o outro a responsabilidade dos nossos sentimentos. E às vezes a gente não reconhece nem qual é o nosso sentimento. A Ju, a melhor disciplina, a melhor professora. Ensina a família inteira, não só os alunos dela. Obrigada, Ju, querida. Então a gente vê assim, ensinar é melhor do que reensinar, Sim, né? Aprender do que reaprender. Então, primeiro a gente está focado nessa comunicação.
como me comunico com o outro. Porque a partir do momento que eu aprendo a me comunicar, a possibilidade de eu entrar em um conflito é muito menor do que quando eu não sei me comunicar, né? Se a gente pensar que a mediação trabalha muito a comunicação, por que eu não aprender desde novo, né? Com os meninos já do Fundamental 2 e o médio, a gente já começa a introduzir algumas técnicas. O que é escuta ativa? O Hum, que é empatia? O que é recontextualização, né? Como é que eu pego aquele contexto negativo, transformo aquilo em positivo? Então, a gente já começa a trabalhar com os meninos isso. E a gente lá dentro do Orleans tem muito essa cultura de paz, né? A professora Fernanda Lima, que é quem ensinou tudo que eu sei de mediação. Não vou falar que é só ela, né? Eu tive outros professores brilhantes aí, né? A Vanessa Couto foi minha professora, a Ludmilla foi minha professora, que é até professora da Uni, né? Tive outros tantos, prof. Julieta, que é do tribunal, foram minhas professoras. Mas a professora Fernanda trabalhou anos com mediação, né? Quando a gente nem ouvia falar disso aqui no Brasil, ela já estava trabalhando com mediação. Então, ela, quando comprou essa escola e teve esse... Falou, eu quero isso, né? Eu quero essa cultura para das as novas mediações. Ela falou, eu gerações, quero né? isso como disciplina. Uhum, para as novas gerações. Eu quero isso como disciplina, né? Eu quero essa cultura de paz dentro da minha escola, né? Eu quero ensinar para os meninos essa cultura nova, né? Dessa cultura de pacificação, que já está há anos em vários países. Eu tive na Colômbia aí, meus amigos aí que são da Colômbia que estão assistindo, num encontro internacional de mediação. E eu fiz eles chamam de talher, como se fosse um cursinho rápido lá dentro, de mediação escolar. Então, assim, tá há 30 anos lá, né? Eles têm livros dentro da escola de mediação, né? Como eu enxergo o outro, como eu converso com o outro, que o outro é tão importante como eu sou, né? Então, assim, a gente vai ensinando isso para os meninos, as crianças eu gosto demais, porque eu ensino através de fábulas, eu ensino através de livros, de Então, Patrícia, vídeos, nós né? temos que difundir isso em outras escolas, né? Porque eu acho que isso Temos. é muito importante para as futuras gerações, né? Vocês estão de parabéns. E Obrigada. vocês estão de parabéns. E eu queria imensamente te Obrigada. agradecer. Acho que foi uma live Eu que agradeço. maravilhosa, maravilhosa. E que a gente possa aí difundir cada vez mais essa cultura da paz, menos litígios, mais mediações, mais acordos, né? Mais advogados assim como você. Mais advogados com uma conceito de advocacia. Isso mesmo, viu, Um Laura? grande beijo, obrigada. Beijo para você. Obrigada a Obrigada. todos que nos assistiram, que participaram, fazendo perguntas, colocações. Agradeço a todos aí. Um grande beijo aí para Eu que te vocês, tá? agradeço. Eu queria que você Eu que te salvasse a live agradeço, de Laura. empate. Salva a live aí no seu. Vou salvar e vou te enviar, Salva tá no bem? GT, tá? Aí depois você me envia, Tá. tá? Um grande Envio. beijo aí para você, tá? Obrigada, Laura. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.